minha gente! Salve, salve! O Bem Bahia de hoje está muito especial. A gente celebra o centenário de nascimento de Maria Estela de Azevedo Santos, Mãe Estela de Oxóssi, uma das maiores lideranças negras do Brasil. Nascida no Pelourinho, em Salvador, em 2 de maio de 1925, Maria Estela de Azevedo Santos se formou pela Escola de Enfermagem e Saúde Pública, exercendo a profissão por mais de 30 anos. A iniciação no candomblé se deu quando ela tinha 13 anos de idade, em 1939, através de Mãe Senhora. Em 1976, foi escolhida para ser a quinta Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro fundado por Mãe Aninha em 1910. Em tempos de intolerância religiosa crescente, Mãe Estela difundiu o candomblé através de inúmeros artigos para jornais e da publicação de 10 livros. Em 2013, foi eleita por unanimidade para ocupar a cadeira 33 da Academia de Letras da Bahia, cujo patrono é o poeta Castro Alves. Mãe Estela faleceu aos 93 anos de idade, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no dia 27 de dezembro de 2018, deixando um legado inquestionável de luta contra o preconceito em relação à religião de matriz africana. Até hoje o negro viveu através da resistência e aquela de saber o que é estar fazendo na terra, quem somos nós. Então, se a gente se valorizar, não vai dar condição a outro vir lá e querer, passar rasteira. Esse preconceito tem que ser esquecido, porque muitos de nós que praticamos o candomblé esquecemos nossas raízes, nossos princípios e negamos, inclusive, dizendo que tem outra religião, escondendo a sua identidade espiritual. Ei, mãe, Xeroé está conosco, com nossa nação e Yorubá. Organizada por Mário Santos, a exposição Maria Estela Azevedo Santos, Meu Tempo é Agora, reúne o trabalho de 30 artistas para celebrar o centenário de nascimento da Ialorixá. A mostra conta ainda com exibição de documentários, rodas de conversa e livros que narram a trajetória de Mãe Estela de Oxóssi. É uma honra imensa estar participando dessa exposição, pelo legado que Mãe Estela deixa, por ser uma mulher preta, uma líder religiosa muito respeitada em todo mundo. Então, pelos seus livros que ela escreveu, com palavras de direcionamento, muita sabedoria. Então, eu me inspirei na sabedoria que ela transmitiu para seus filhos e para toda a população, tanto baiana quanto mundial, principalmente o povo do candomblé. Maria Estela de Azevedo Santos, O Meu Tempo é Agora, é uma exposição que reúne 30 artistas inspirados na trajetória da Ialorixá Mãe Estela de Oxóssi, que também foi enfermeira, que também foi escritora, membro da Academia de Letras da Bahia. Mário Edson, aqui o curador da exposição. Como é que vocês chegaram nesses 30 artistas que estão aqui hoje? Eles foram escolhidos baseado no histórico de vida deles, no tipo de trabalho que eles produzem e principalmente numa ligação indireta ou direta com Mãe Estela ou ao povo de santo, no caso do candomblé. As obras que estão aqui, elas versam sobre que aspecto da vida de Mãe Estela? O desafio para eles foi construir obras que baseassem mais ou menos no imaginário dela, no universo dela, o orixá dela e principalmente os ensinamentos que ela deixou, os provérbios, citações que são muito profundos, muito importantes. Manhana é a atual Ialorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, do qual Mãe Estela era líder religiosa. Mãe, a senhora chegou a conviver com Mãe Estela? Sim,
Eu sou do tempo da Força Jovem do Axé, onde essa força tinha o objetivo de unir a juventude do terreiro. E Mãe Estela, com um olhar sensível, voltado para a educação e para a cultura e o envolvimento e comprometimento dos jovens, criou este grupo. E eu fiz parte durante um bom período. A senhora lembra assim, um momento em que a senhora a conheceu? Eu conheci numa reunião, porque eu cheguei no terreiro como coordenadora da escola. E aí houve uma reunião na escola em homenagem a ela. Aí foi aí que eu conheci, foi amor à primeira vista. É uma bela pessoa, conheci ela mocinha, que eu fiz santo pequenininha, né, lá, com 5 para 6 anos. Ela era ótima, muito boa, mãe de santo. Tenho crescido com toda a educação, orientação e carinho e dedicação e amor que Mãe Estela teve com todos nós do lado do Axé Pofongé. Uma grande mãe. Eu tenho esse título dentro de mim, uma grande mãe, entendeu? E eu como sinto orgulhosa de Oxóssi dela me escolher como mãe de Mãe Estela. Então, a Mãe Estela é minha mãe e ela é minha filha ao mesmo tempo. É um orgulho, é uma gratidão. O que você retrata especificamente da personalidade de Mãe Estela nessa obra? Através do realismo, eu quis trazer essas nuances do olhar dela, da bondade dela, né? Então... A gente tentou traçar uma linha do tempo, tem algumas imagens dela desde a infância até como ela nos deixou. A gente tem os livros dela estão aí, alguns livros dela estão aí. Fotos da época do tombamento do terreiro, que é muito importante também, foi um marco na história do candomblé em Salvador. E fotos quando ela recebeu as premiações, né? Quando ela foi convidada para ser membro da Academia Baiana de Letras, então tem aí também doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, então tem tudo isso aqui. Pensar em Mãe Estela enquanto educadora é pensar no universo, porque ela era uma mulher visionária, ela ia muito além do que se podia pensar de uma mulher da década de nascimento, né? E ela fez valer a frase de Manhaninha: eu quero ver meus filhos com os dedos aos pés de Xangô. E a Escola Eugeniana dos Santos é a tradução de do pensar educacional de Mãe Estela. Para o terreiro é um marco, é relembrar, é estar sempre com esta proposta do aprendizado, dos ensinamentos, e não só o centenário dentro do Ilhéu Pofongá, mas externamente, mundialmente, é um marco histórico, é um legado do Ilhéu Pofongá, desde a ancestralidade de Manhaninha até Mãe Estela de Oxóssi. Bom, eu conheci Mãe Estela, já conheci através do nome, porque minha mãe, Honorina de Ossanha, entendeu? Falava muito, minha irmã Estela de Oxóssi, minha irmã Estela de Oxóssi, e a gente morava em Taparica, e manhã sempre vinha para as festas, e eu ficava, porque eu estudava, entendeu? Depois que eu fui iniciada por mãezinha, Ondina Valéria Pimentel, entendeu? Foi que depois eu conheci Mãe Estela pessoalmente, que minha mãe de santo faleceu, me deixou com 6 anos e ela veio, entendeu? E abraçou todos os filhos de mãezinha. Mãe Estela era um ouro, ela adorava os filhos dela, entendeu? Ela sentava, colocava os filhos, a cabeça dos filhos no colo e alisava. Você não precisava fazer uma consulta com Mãe Estela. Você só era chegar e conversar e ela já dizia tudo.
Que saudade! A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Bem Bahia especial sobre o centenário de nascimento de Mãe Estela de Oxóssi. Até já! Se a gente não chama a atenção das crianças para que elas vão crescendo e tomando amor pelas coisas da natureza e aprendendo a respeitar o solo, a terra, o planeta, será muito pior para todos nós. O antropólogo Fábio Lima, Ogã do Ilê Axé Pofungá, lança livro Os Iniciados no Mistério Não Morrem. Axexê, ritos mortuários no candomblé. No candomblé queto, quando uma pessoa morre, sua passagem para o mundo dos mortos é feita a partir de um ritual que se chama Axexê. Os significados desse momento tão importante para o povo de Axé estão no livro Os Iniciados no Mistério Não Morrem, Axexê, ritos mortuários no candomblé. As religiões de matriz africanas têm uma concepção filosófica de mundo em que o Aie, o mundo fenomênico, muitas vezes interpretado ou traduzido como céu, ele não está deslocado do Aie, da terra. E esse movimento do Aie e Urum exigem ritos quando o espírito, a alma, o Emi, em Urubá, se desloca do corpo, quando ele se despreende. Você abordar esse processo do Axexê, que é esse processo entre meios, né? Entre o existir e não existir, entre o visível e não visível, é um ponto crucial da atualidade. É o mistério humano, como se dá esse processo, né? De ter vindo dessa construção orgânica, natural, e voltar para os anseios terrenos, ao pó. Em outras nações, não só o candomblé queto, mas o candomblé Angola também tem ritos mortuários, o candomblé Jeje, o ritual Angola chama Mucundo, o Jeje chama Sirum e o Axexê aos terreiros quetos. Então, os ritos mortuários, às vezes a gente fala Axexê, mas é um termo muito genérico a todos os outros candomblés de outras nações. E eu queria abordar como esse momento tão dramático da perda de alguém, como pode ser suavizado numa outra visão de mundo que não é ocidental, em que a dor pode ser celebrada de modo suave. Os terreiros elaboram festas para o morto, para congratular com o morto a sua passagem, com música, com dança e com comida. Então, a morte é uma festa, não é um fim. Um dos axexês descritos na pesquisa é de Mãe Estela de Oxóssi. Eu hoje pensei em uma coisa que eu aprendi com ela, que foi muito interessante para mim. Da varanda se viu um enorme iroco na frente da casa de Ogum. Ela disse, olha essa árvore, olha as raízes, olha essa árvore, a árvore era assim. Essas raízes são os nossos ancestrais, são eles que nos seguram aqui na terra. É deles que vem a força, o saber, a sabedoria, é daí. Esse tronco somos nós todas, nós todos juntos, mas a gente tem que estar junto para sobreviver a tudo isso que acontece com o povo negro. Porque juntos nós seremos fortes o suficiente para que nasça galhos saudáveis, galhos fortes, com flores, frutos e sementes poderosas. Aquilo foi o suficiente para que eu pensasse qual é o meu lugar aqui, qual é a minha responsabilidade aqui, como educadora, qual é o meu papel.
No ano de 2013, a Academia de Letras da Bahia passou a integrar Mãe Estela de Oxóssi. Pela primeira vez no Brasil, uma Ialorixá se tornava membro de uma Academia de Letras. Mãe Estela sempre foi assim, pioneira, desbravadora. Escreveu livros, fundou uma escola no terreiro, uma biblioteca, sempre atuou da porteira para dentro e da porteira para fora, como diz o povo de Axé. O escritor de axé ou a escritora de axé é aquele que tem compromisso com a tradição afro-brasileira, portanto, tem relação de pertencimento com a afro-brasilidade e que consegue reproduzir isso ou recriar, seja no âmbito da ficção ou da não ficção. Essa capacidade que Mãe Estela tinha, ela falava de candomblé, mas ela não precisava falar de fundamento de candomblé. Ela conseguia dialogar a partir da experiência dela, né, com os outros mundos possíveis. Ela vai escrever sempre preocupada em preservar o lugar de onde ela está. E a literatura de Mãe Estela é pautada no axé. Nós gostamos de falar do aô. Né? Olha, o aô é o segredo, vamos preservar o segredo. Então, da porteira para dentro, a gente sabe que pode ser dito e para quem pode ser dito. Mãe Estela, da porteira para fora, continua sendo essa sacerdotisa venerável, respeitável e também a mulher que nos representa através das artes. Mãe Estela escreveu nos seus livros também com o sentido de mostrar que o candomblé tem uma relação muito próxima, muito forte e criativa com a sociedade toda. A Solis Luna é uma editora comprometida há mais de 3 décadas com a literatura, com a produção feita na Bahia. E foi aqui nessa casa que Mãe Estela publicou A Ialorixá e o Pajé, em 2018, sua última publicação. Foi bem numa ocasião que a gente iniciava a editora e ela nos abençoou e que tinha um texto que gostaria que a gente publicasse. E que gostaria muito que o Enéas ilustrasse esse texto. Ela forneceu várias fotos e imagens para mim. Essa da menina dela, uma foto dela quando era menina. Ela era a única menina negra da turma e era a líder da classe. Eu era repórter da Tarde, né? E um dos diretores da Tarde me procurou e disse: Cleidiana, a gente está dando uma mexida na página de opinião do jornal. E a gente já tem, né, a coluna do arcebispo. E eu queria muito uma pessoa de candomblé. Quem é que a gente podia convidar? Mãe Estela. E aí eu fui ligar para ela. Claro, fiz toda a regra de etiqueta do terreiro. Liguei para o Ogan Ribamar, ela de lá. Diga a ela que eu quero escrever às quartas-feiras, porque é o dia de Xangô, e Xangô é o patrono do Afunjá. As suas crônicas na Tarde foram bastante ricas e significativas. Ela foi, sim, uma escritora de valor. Ela não entrou na Academia de Letras da Bahia, senão por mérito. O convite para a Mãe Estela fazer parte da Academia de Letras da Bahia e a aceitação dela consolida mais um triunfo, mais uma vitória das lutas negras de nosso país. Discriminação nesse momento não adianta, porque o que interessa é aquilo que uma coisa invisível, que é a nossa alma. Se a nossa alma aceitou, não tem cor de pele que vai separar. Mãe Estela era uma pessoa muito lúcida, muito intelectual. Ela tem um senso muito grande de cidadania. A filha do caçador, que sabia avançar e sabia recuar. E que a Mãe Estela continue viva entre nós, com suas palavras, né? Ela era uma mulher da palavra. Se a gente não se entrega realmente à espiritualidade, a negatividade fica mais forte e a gente fica enfraquecido. Eu tenho uma história muito importante na minha vida, porque hoje tudo que eu faço e toda a minha vivência é dentro do Ilhéaxé Afonjá, onde eu pude encontrar a minha saúde. Eu cheguei muito doente, de cadeira de rodas. No ano de 1998, eu vim fazer a primeira consulta com ela e ela disse que eu tinha um caminho espiritual a seguir. E eu sou de São Paulo, tinha toda uma família, tudo em São Paulo, mas a gente deixou São Paulo para vir para cá. Eu cheguei de cadeira de rodas e Mãe Estela me abraçou, me colocou no colo e eu fui iniciada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou,
é por conta dela, a mão dela, as palavras, a comunidade que me acolheu, que pôde fazer uma corrente para que eu estivesse viva. Hoje eu sou fruto de uma mão que me curou. Eu sou viva, eu estou viva. Eu cheguei aqui quase morta. Eu fui desenganada pelos médicos do Sírio-Libanês, onde eu fiquei internada há mais de 3 anos e ninguém sabia o que eu tinha, mas o meu pai teve, com a minha mãe Nadir, vieram para Salvador. Então eu não posso não estar. Hoje são 25 anos que eu faço esse ano de vida, de saúde e com os orixás e morando aqui nessa casa sagrada. Mãe Stella Odekayode agregava. Mãe Stella unia povos. Mãe Stella unia os que eram diferentes ou que se acham diferentes um do outro. Mãe Stella me acolheu e como acolheu todos os que eu pude ver nesses 25 anos, com amor, com carinho. Mãe Stella não media se a pessoa tinha escolaridade ou se era uma pessoa que não tivesse um português certo. Se a pessoa batesse aqui com qualquer problema, ela abria os braços, ela te dava colo, ela tinha uma mão mágica. Dentro das atividades de comemoração ao centenário, o segundo sarau afroliterário ocupou o barracão do terreiro do Ilê Axé Pofonjá, em Salvador. Parte do centenário celebrativo de Mãe Stella de Oxóssi, a segunda edição do sarau afroliterário reúne aqui, nesse território sagrado de resistência e de cultura de matriz africana, diversas expressões artísticas. Música, teatro, dança, gastronomia, literatura, tudo para saudar o legado, a obra e a memória dessa grande líder religiosa, Quinta e Alorixá, do Ilê Axé Pofonjá. A importância desse sarau é trazer esse gancho para que a cultura, né, não seja esquecida. E Mãe Stella que foi uma pessoa que trabalhou bastante em prol da cultura, ela sempre gostou das edições, do movimento, né, fora o movimento do religioso, mas também o movimento em âmbito civil. Falar de Mãe Stella de Oxóssi, uma mulher mundialmente conhecida, não só como líder religiosa do Ilê Pofonjá, mas para a sociedade brasileira. Esse sarau, ele começa com alguns estudantes que escolheram interpretar, né, poemas de autoria negra. O palco vai ficar aberto, vamos franquear a palavra para quem quiser participar do sarau. E aí a gente tem gigantes aqui. É de orixá a rima axé feita em mim, verso oriqui, porcelana e bamafim. Ela foi também um marco para a educação, né? Que é uma coisa assim que muda as nossas vidas todo dia, tanto dos estudantes quanto das famílias. É uma honra. Nem tudo é só o corpo, mas sobre ele derramo ventos beijos. Banho, amor meu, seu corpo negro sem palavras. A gente jovem que está aí, essa gente precisa que a gente segure na mão deles. Que a gente esteja perto, que a gente valorize, que a gente chame eles pelo nome. Então, Mãe Stella é isso, é chamar a gente, ela chama a gente a continuar na luta que eu tenho, na luta que você tem. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me faz. Mãe Stella sempre abriu as portas e traz a casa, sim, a casa de Xangô, e que é aberta a todo tipo, né, de cultura, né, e a arte sempre teve seu lugar e seu papel aqui para com o Pofonjá. 100 anos de Mãe Stella, a gente vai continuar comemorar 200, 300, nunca esqueceremos dela. Eu como filha de santo dela, né, então vai ser sempre inesquecível. Mãe Stella, ela vai além dos portões do Pofonjá. Mãe Stella está no mundo e esse festejo do dia de hoje aqui no terreiro é simplesmente o início de uma caminhada, né, para os próximos 100 anos. Né? Sempre tive o olhar firme de Mãe Stella, os aconselhamentos, né? Então passei de criança, adolescente e a fase adulta, escutando Mãe Stella nos dando conselho, né, para que
a gente sempre estudasse, nunca deixasse a nossa essência, né? E que fizéssemos sempre tudo com a nossa fé. O tempo passou voando, o Bem Bahia de hoje fica por aqui. Nosso muito obrigada, Mãe Ana de Xangô, a toda a comunidade do terreiro Ileaxé Poafonjá, que nos recebeu com tanto carinho, com tanto acolhimento. Muito obrigada. Muito obrigada também a você de casa pela audiência, pela companhia de sempre. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu conto com a companhia de vocês. Um beijo grande, boa semana. Até lá. Tchau, tchau. Nyarole kupe mi o ae, ode kupe mi hoje boa, ai pe o kupe mi ae, ode kupe mi hoje boa, e essa salva de Oxóssi. O quero que ele nos traga boas caças, saúde, paz, união, entendeu? E paz para o mundo. Que essa energia que nós adoramos, que são as leis da natureza, nos dê condição de fazermos luz do que Deus nos proporcionou, que foi sermos alegres e felizes, que somos filhos de Orixá.